Oiê, boa noite, Mariana Rafi. Hoje vamos falar aqui de um tema que eu adoro. Um tema, não vou dizer polêmico, mas é quase, tá? Eu vou dizer hoje com uma grande amiga, uma querida aí. Tô esperando o pessoal chegar para apresentá-la, mas hoje nós vamos falar basicamente sobre você. Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Então, hoje a live é com a Kátia, minha amiga querida aí, fera do desenvolvimento humano. Nós vamos falar um pouquinho sobre perfil comportamental e explicar aí um pouquinho do ser humano e falar as diferenças e tal. Kátia já tá aqui. Aí, ó, já chegou. Oi, Júlia. Ai, Júlia é uma fofa. Amiguinha, você chama aqui a Márcia? Não chamou, né? Tô esperando aqui. Oi, Ali. Ah, essa minha amiga tá agora toda moderninha, já entrando sempre. Oi, tá, boa noite. Tainá é uma lindeza, mora aqui perto. Entendendo eu? Tá me entendendo? Oiê. Tô esperando a Kátia aqui, ela entrou aqui, mas não me chamou ainda. Ou chamou, amiga? Não, tô procurando aqui. Vamos lá, esse começo é sempre desse jeito, né? Vocês ficam dando risada de mim, tentando. Então eu vou falar um pouquinho. Nem todos... Tô chique? Obrigada por isso. Nem todos os dias a gente tá 100%. Hoje não é o melhor dos dias. Eu acho que eu tô no meu inferno astral. Aí eu vou falar, Mari, inferno astral, você é aquariana. Exato, inferno astral do ascendente. Porque nem todo dia a gente tá bem. Então o que eu fiz? Hoje eu fiquei quietinha. Esse fim de semana eu fiquei mais quietinha. E aí, eu resolvi... Peraí, a Kátia aqui. Eu resolvi ficar quietinha hoje porque eu falei, eu tenho uma live, eu tenho que estar 100%. Então, vou contar para vocês um pouquinho desses recursos. Conta Oi, não! tem o jeito de chamar também, amiga? Você fez de sacanagem? Você tem que me chamar, mulher. Ué, você que tá Claro, fazendo? claro que não, gente. É só pedir para solicita. Aí Enfim, já deu solicita. certo. Já deu Não, certo. não testa muito a Mari com tecnologia, não, por favorzinho, tá? Vamos ficar na parte da evolução. Então, vamos lá, já que minha convidada chegou, é, eu quero me apresentar para a turma da Kátia, eu sou a Mari Rafi, sou da Arquitetura da Prosperidade. O que é isso, Mari? Eu agora resolvi eu fazer projeto de residências, o marido dela tá ali com a gente, e ele é de uma imobiliária, né? Então eu fazia projeto, tinha uns parceiros de imobiliária e continua. A diferença é que agora eu faço projeto de vida. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, né, Kátia? Sobre quem é você, né? De que maneira a gente pode explicar um pouquinho isso. A gente pegou aqui uma ferramenta, né, do coach para exemplificar um pouco, só para elucidar um pouquinho, mas você saber quem você é um processo, né? Não é uma coisa tão simples, não tem receita de bolo, a gente também ao longo do tempo vai mudando. E aqui a gente vai falar algumas características que elas se flexibilizam, mas que em grande maioria você consegue se identificar com algumas de acordo com algumas diretrizes ou algumas normas, né? Se apresenta aí, amiguinha. Bom, hoje eu falo, tô aqui parecendo uma cara de traquinas, né, Má? Se Mas você a não gente falasse, tem ninguém ia reparar. Agora vai ficar ninguém ia todo reparar mundo com nessa cara de traquina que eu tô, né? Mas a quarentena fez inchar, não tô brincando. Bom, meu nome é Kátia Casanova, trabalho com desenvolvimento humano há mais de 5 anos exclusivamente. Antes era de mercado financeiro, trabalhava na área financeira e sempre fui apaixonada por desenvolvimento e por pessoas, né? E nessa jornada maravilhosa a gente se encontrou ano passado, né, Má? E foi conexão de alma, e é essa conexão que a gente traz hoje para todos aqui, de compromisso, de verdade, de entrega, né? Que independente, né? Isso que a gente vai fazer hoje aqui, que é o Entendendo Você, né? Falando um pouco dessa parte, até um pouco teórica, vamos dizer assim, que são os perfis, mas ao mesmo tempo extremamente importante, é o que faz realmente a gente entendendo a gente, sabendo quais são as nossas prioridades, né, Má? Tá aqui hoje, independente do que, porque a gente se entende e a gente tem essa conexão de alma linda.
E eu passei por uma cirurgia recentemente, né? Então eu tô falando até um pouquinho estranho ainda. E tô me recuperando, mas tô 200% já do que eu tava. Então, tanto eu quanto a Mar, a gente tava meio sumidinha. Mas enquanto a gente tá sumidinha, a gente está buscando realmente e fazendo o melhor para trazer, não só para as pessoas que a gente se compromete a fazer, né, o que a gente está fazendo. A mamãe da Mari aqui, toda linda. A gente não tem jeito, né, mas a gente começa a ver o pessoal aqui entrando, a Vivi entrou, um monte de gente entrou, enfim. A gente faz por amor, né, e é isso que dá todo o tom da gente estar aqui hoje falando nessa segunda-feira, uma plena segunda-feira, sobre um assunto que precisa ser visto, precisa ser olhado e pode ajudar muito, 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 muito quem se dedicar e ficar com a gente até o final, com certeza. É assim, né? Mari, Kátia, que diacho que vocês estão falando? Vamos lá. A Kátia falou que fez uma cirurgia, ela tirou o siso, né? Eu acho que 2 eu tirei um dente aqui. 3. Ela tirou metade dos dentes. Então, assim, dói, né? Dói. E eu desesperada fim de semana para tentar ajudar. A gente passa remédio, reza, benze, faz de tudo para ajudar, né, amiga? E aí hoje eu não estava muito legal. Eu liguei e falei, Kátia, como é que você tá? Porque eu falei, cara, não é possível, né? Como é que você tá? Ah, eu não tô legal. Eu falei, então, mas aí a gente faz a live, não faz? Ela, vamos fazer. Eu falei, mas hoje eu que não tô muito legal. Ela, nós vamos fazer. Por que nós estamos falando isso? Porque acontece. Qual que é a dica de ouro? Eu já falo, liga para uma amiga. Porque quando você não tá bem, normalmente, você precisa de ajuda. Eu sempre falo isso na live passada, eu mencionei algo de ajuda. E a questão é, quando você não tá 100%, você também precisa de ajuda. Você tá com uma dor, ou com uma dúvida, ou com alguma questão. E aí você liga para a amiga. Aí a amiga conhece seu perfil e fala, você vai. Nós vamos fazer, eu me comprometi. E aí por que a gente está falando de comprometimento hoje, né? É que isso para a gente muda a nossa energia. Isso o meu propósito inabalável hoje está aqui em algum desses... falar assim, isso é por mim. O que eu faço para passar para os outros é o que me abastece, né? O que enche meu tanque, o que me faz feliz é ver o pessoal entrando aqui, a Bianca, lindezinha, ela também conhecida no WA. A Pri também. Quando eu não estou bem, assim, né? Eu falo, Pri, ou Pérola, e somos todas, eu sou bem agitada, né? Mas tem hora que eu estou mais quietinha, as amigas já falam, aconteceu alguma coisa que a Mari está quieta. Então, vamos explicar um pouquinho isso. A gente só quis dizer isso para... todos somos normais, não é porque a gente fala o que a gente sabe que a gente não passa. Não é porque é do desenvolvimento humano que não tem dor de dente, não é que o inferno astral não pega, né? Ou qualquer coisa, mudança de lua, TPM, enfim, tudo. Então, assim, a intenção nossa sempre isso eu posso falar pela Kátia, com certeza absoluta, a nossa intenção é sempre passar o nosso conhecimento e poder ajudar, nem que seja com um sorriso, uma palhaçada. Eu estava há 5 minutos atrás falando com ela. E aí ela falou não sei o quê, aí eu, idiota, ela... Deu risada, eu falei, eu adoro desenvolvimento humano, que você chama a pessoa de idiota. Eu perguntei, o que é ser idiota para você? Sabe o que é para mim? É fazer palhaçada. Ela falou, então eu sou idiota. É essa leveza de vida que é gostosa, né, Kátia? Não é? Não tô xingando. O que é para você? É fazer palhaçada? Para mim também. Somos todos idiotas. Então, né? Somos todos idiotas, né? Então, assim, é justamente nisso. E aí a Mari foi assim, eu tô de camisa verde, falei assim, nossa, eu tô verde, né? Imagina quando eu falar fico madura. Não fala isso, eu te cortei, amiga, não fala isso. Amiga. Aí ela, sou idiota. Eu falei, bom, então tá tudo certo, porque aqui fala a de gente novo, entende. fala de novo que eu cortei para te proteger. Eu cortei para te proteger, fala de novo. Não, deixa pra lá que eu tô toda verde hoje, né? Deixa a piadinha por conta das pessoas. Não, eu vou falar. Ela falou assim, tô toda verde. Imagina como é que foi. Fala aí, você. Porque Imagina quando ficar madura. Imagina quando ficar madura. Eu falei, nossa, velho. E aí quebra estado. Ela falou, é para quebrar estado. Eu falei, quebrou, vamos lá, antes que enfraqueça a amizade. Então vamos lá. Já deixamos todo mundo vendo que a gente é idiota. Bianca, somos todos idiotas, estamos juntos. Hashtag As rainhas das pulseirinhas. Nossa, daqui a pouco a gente vai inventar uma hashtag e vai soltar na rede. Hashtag somos todos idiotas. Somos todos idiotas, chama na prosperidade. Então vamos lá para a gente enrolar? Vamos trazer conteúdo Bora. aí? Será que alguém soube aqui quem é o perfil de quem aqui?
Não, Kátia, esquece, Foca. fala, foca, vamos fazer bonitinho, vai, já estamos, ó, tá vendo? A gente se junta, é isso, é por isso que todas nós gostamos de ir nos treinamentos, porque a gente se vê, é desse jeito. A Bianca estava junto também, eu tô falando quem eu tô vendo, a Pérola e tal. No meio do negócio, eu peguei um negócio do Japamala, uma queria que eu jogasse búzios, outra queria que fizesse runas, é assim. Então, vamos pro conteúdo, senão a gente se perde. Se Por não, ó, quê? e Isso juntou faz eu e parte de um Mariana, não dá perfil muito certo, não. comportamental que Aliás, dá chama tão certo. comunicador. Daqui a Hã? pouco vai dar tão certo que daqui a pouco a gente fica 3 lives seguidas aqui, 3 horas seguidas falando com o povo. Mas vamos pro conteúdo. Vamos Mas entender vamos quem é lá. a gente, né? Eu acredito É. que, assim, nessa jornada de desenvolvimento, essa descontração que a gente acabou de fazer, ela faz muito sentido para tudo isso que a gente está trazendo, né? E o que tanto eu quanto a Mari preza muito é essa leveza. E falar, às vezes, de um perfil e falar de uma linha de raciocínio, vamos dizer assim, né? De uma forma de descobrir o que a gente tem melhor na gente, para que a gente serve mais, tem que ser leve. E principalmente, não é algo que seja imutável, que não seja possível de transformação. A gente vê muito hoje as pessoas sendo rotuladas e se rotulando de uma maneira muito doentia e muito dolorida. E isso acaba trazendo situações para a vida, né, Mari, com relação à profissão, com relação a relacionamentos, a vida como um todo, de uma forma muito amargurada, de uma forma muito fechada e doída, vamos dizer assim. Então, agora a gente está falando sério, com descontração. E quando a gente fala de entender um pouquinho a gente, que a gente trouxe uma das formas de se descobrir, de se nortear, né? Que é que são os perfis comportamentais. É uma metodologia que é comprovada cientificamente, existe um respaldo de mais de 40 anos para trás, né? Os mais antigos conhecem como DISC, e sabe, a gente entender isso como uma forma de direcionamento pode dar uma clareza, uma forma de entendimento que talvez abra caminhos que, vamos dizer assim, pode hoje estar doendo demais. Eu não veio outra palavra na minha cabeça agora. Para entender quem você é e que seja através do perfil, que é o que a gente está trazendo aqui, seja um norte, né, Má? E falar desses 4 perfis é simples, né? É algo muito simples. Mas de tão simples, a gente complica demais se rotulando somente com relação a eles, né? Perfeito. Por isso, inclusive por isso que eu falei, é uma das formas, não significa que você seja só isso. É uma das coisas, sabe? É igual, vamos supor, amizade. Eu tenho várias amigas, eu preciso de todas, quero deixar claro, eu sou um pouquinho possessiva nisso, não abro mão. Então, eu estou sempre juntando a galera, isso é uma característica minha, né? Eu estou sempre juntando, e o que acontece? São características, cada uma tem a sua personalidade ou o que a torna única e especial. Quando a gente se desdobra, né, se faz um raio-x, eu gosto de usar essa palavra, é para a gente se entender melhor, para saber como que a gente funciona melhor. Isso não significa que seja uma regra, né, que a gente tenha que usar sempre isso, mas é tipo assim, quando você, por exemplo, tá, eu vou só linkar aqui para a Kátia depois explicar, que ela explica muito bem, na minha opinião. Quando você entende que o teu perfil é oposto ao perfil de um irmão seu, por exemplo, você começa a se sentir melhor. Tipo assim, então, beleza, eu tenho meu espaço no mundo, vamos dizer assim. Eu não sou diferente. Isso pode acontecer com o irmão mais novo, por exemplo, né? A mãe acha tanto que o mais velho que é o correto, porque de repente, estou dando uma hipótese aqui, tá? De repente, a filha mais velha é igual à mãe. E de repente vem a segunda totalmente diferente. E aí a mãe e a irmã mais velha, eu acho que é ela que tem algum problema. Na verdade, não, é só um perfil diferente. Quando a gente começa a entender, você fala, entendi porque ela age de tal maneira, entendi porque eu ajo assim.
E o ideal é a gente conhecer os perfis para respeitar, saber como lidar. Eu gosto de dizer uma coisa, Kátia, que tem umas frases que falam: trate o outro como você gostaria de ser tratado. E eu prefiro a frase que diz: trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Perfeito. Porque É quem isso me mesmo. conhece sabe, eu sou super rápida, ágil. Quer me deixar nervosa é falar devagar, fazer o trem devagar, fazer 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, quando você, para um vendedor, eu vi que a Simone está aqui também, a Simone é fera de equipe, de vendas, e a Pérola também. Assim, se você identifica o perfil do seu cliente, por exemplo, tá puxando para vendas, você vende para ele, porque você fala a língua dele, não a tua. Essa é a ideia que a gente quer passar, né, Kátia? De se conhecer e também de conhecer o outro, evitar conflito, evitar fadiga, que eu gosto de dizer. Né? E quando a gente se conhece, a gente acaba respeitando um pouco mais os outros. A Cris um dia me mandou um áudio, aí ela tá falando aqui. Eu falei, amiga, não tem condição de eu começar, porque eu vou respondendo. 10 minutos de áudio, eu perdi o que eu respondi. Falei, vai soltando esse trem aí. E aí ela fala, mas ela tem todo o cuidado, eu sei o perfil dela. Então, qual que é o negócio? É a gente se respeitar e eu falar, amiga, para eu também não perder meu foco aqui, vamos no meio termo. Eu escuto toda, sabe? Então, essa é a magia que eu acho das diferenças. A gente conseguir equilibrar isso. Claro, a gente tem as preferências, temos, mas as diferenças também são boas para equilibrar, porque se for todo mundo um perfil só, a gente fica com deficiência em outras áreas, né? Por exemplo, que acontece muito, né? Ainda mais em corporativo, por exemplo. No corporativo acontecem problemas por isso, né? E é muito interessante a gente frisar isso, e foi uma fala sua agora com relação a esse exemplo de irmãos, né? Mas numa família, se todo mundo entender, né? Que eventualmente não nasce todo mundo porque é do mesmo pai, da mesma mãe, nasce com o mesmo perfil comportamental, né? Então, às vezes, a pessoa se sente um patinho fora d'água, literalmente, porque de repente a mãe é muito executora, o pai é muito executor, o irmão é muito analista, a irmã é comunicadora, e aquela pessoa adora colocar um monte de planilha, fazer um monte de coisa e se encaixar no mundo organizando dessa maneira. Ela fala assim, nossa, por que só eu sou diferente? Tá, mas se tudo isso se encaixar, tudo isso se for olhado de uma maneira integral, né? Como a gente fala, né? E de uma maneira inteira, todo mundo ganha. E na corporação também, né? A gente fala, eu preciso... Cara, a coisa mais mágica que tem é você saber que você tem habilidades específicas, coisas boas, que você tem pouco esforço e você tem um resultado massa. E você pode agregar valor com isso. Então, iniciando os nossos... os nossos conteúdos aí mais técnicos, vamos dizer assim, a gente começou a falar dos 4 perfis, mas justamente, né, a Mari, ela é rápida, né? Então, dando já um exemplo aqui da gente, para vocês terem ideia, né? A nossa afinidade e as nossas diferenças também, que uma complementa a outra. A Mari tem o executor. O que é o executor? É aquela pessoa que é rápida, é ágil, tem aquela visão drone, ou seja, ela não vê parede. Então, tem gente que às vezes você fala assim, nossa, a pessoa tá viajando na maionese. Não, ela tá vendo em cima. E tá tudo bem. Só que eu, por exemplo, eu tenho planejador. O planejador, ele vê etapa. Ele vê o cronograma. E aí eu vejo a parede. E tá tudo bem. Ela vê o drone, eu vejo a parede. Kátia, a minha amiga Kátia tá virando um pouquinho executora de tanto andar com as executoras. Calma aí, amiga, vamos só um pouquinho para trás. São 4 perfis, gente. E São ó, tô 4 perfis, tá? Virou executora. São 4 perfis. Vamos lá. O comunicador, executor, planejador, analista. Aí, o que acontece? Ela está aqui dando um exemplo de um executor, por exemplo, né? Normalmente, cada um, a gente aplica Um assessment, um um teste. mapeamento. Isso. A gente aplica uma ferramenta, um teste, né? E você responde aquilo, não é achismo, né? Tem um teste. Não. Aí você faz 2 fases, responde e sai. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente tem 2 que são mais elevados desses 4. E aí a gente chama de flexibilizar, tem? Você consegue ser os outros, mas a sua zona de conforto
está nos seus dois principais picos, vamos dizer assim, né? Aí a Kátia vai ligar o modo um pouco mais calmo, ela tá eufórica, tá com saudade, né? Tô com Esse saudade de falar. perfil, nós temos um perfil igual. É o comunicador. O que acontece com o comunicador? É isso aqui, gente. A gente se perde no que está falando e conversa. E aí vem, aí entra a amiga, a gente dá beijo. Aí a Pri tá falando aqui, a Michelle deu tchau, ó. Eu já tô dando tchau. E É assim, uma o beleza. comunicador, A Bi tá dando coraçãozinho. É, a gente foi tá. diamante. Sabe o que, o comunicador faz? Fala, gente, a Mi, gente, oi, Mi. Ai, É, a Bianca, ai, que linda! Oi, gente. E aí? A Cris, meu cunhado, entrou. Aí esse é o comunicador. é. O que ele faz? Ele quer contato, né? Ele quer gente. A Kátia e eu somos comunicadores, né? São os dois principais, mais altos. A gente estava falando do segundo, né? Que é o executor e o planejador. Mas as comunicadoras aqui, nós que gostamos de pessoas, os perfis, até é legal a gente separar dessa maneira também, para deixar claro. Dos 4 perfis, 2 são voltados mais para pessoas e 2 são voltados mais para tarefa, para execução de tarefa. Então, o comunicador, como a Mari estava falando, ele é voltado para a pessoa. Ele tem muito essa questão, né, de reconhecimento, ele quer ser querido. Então, num ambiente corporativo, como que a gente identifica um comunicador? Aquele cara que chega, vai falando bom dia, desde a tiazinha da porta que está limpando a porta, servindo café, até o diretor, ele abre a porta do diretor, fala, oh, bom dia, e aí, beleza? Beleza. E vai para a mesa dele depois de meia hora. Esse é o comunicador, né? Então, assim, é aquela pessoa que realmente tem necessidade de contato, de comunicação. Normalmente é uma pessoa mais extrovertida, tem mais leveza nesse sentido. A conexão dela é feita através das pessoas. Então, ser um comunicador é estar ligado com pessoas e ter essa questão do relacionamento muito forte. O comunicador vai almoçar. O comunicador vai Tem que almoçar. tomar cuidado para Ele não fazer leva. 3 horas de almoço. É uma coisa, tipo, eu tô num buffet, eu tô chamando as pessoas que já passaram do buffet e falando assim, gente, vocês experimentaram essa mandioca? Pode perguntar, minha mãe tá aí. Entendeu? Vocês comeram isso daqui? Não, gente, experimenta. Aí eu ponho no meu prato um monte de coisa, tipo torresminho, e faço todo mundo comer. Eu falo assim, vocês precisam experimentar esse negócio aqui, é muito bom. Aí, ó, a minha mãe também, a Bianca também, o que acontece? A gente não tem aquele cestinho de bala? Olha o comunicador no cestinho de bala, ele pega uma mãozada, põe no bolso, ele chega no trabalho, ele sai dando balinha do restaurante. Aí ele vem e fala assim, lembrei de você. Gente, é muito fofo, eu adoro. Mas ó, não para de rir. Entendeu? Esse é o comunicador. Ele quer contato, ele quer pessoas. Eu, pelo meu lado comunicador, né, a gente tá mostrando aqui, fica mais fácil até a vocês identificarem. Ah, fulano deve ser comunicador, tal. Mas assim, gente, não é para sair taxando as pessoas na rua. Exatamente, sem julgamento. E a gente está também, né, a gente está fazendo uma caricatura. É legal a gente falar isso, porque assim, e frisar uma coisa também, não tem o melhor nem o pior perfil, né? Muita gente fala assim, então, porque eu sou mais introvertido, porque eu não falo com todo mundo, isso significa que o meu perfil não é legal. Muito pelo contrário. Todo mundo tem o seu lugar no espaço e você... e assim, é imprescindível que existam perfis, e assim, é legal frisar, porque nesse mapeamento que a gente faz, eu basicamente, nesses anos todos de mapeamento, eu nunca encontrei um perfil exatamente igual. O que é isso? Os percentuais sempre tem pontos fortes de um determinado perfil, que aquela pessoa tenha mais alto, que a outra também tem, mas não é exatamente daquele jeito. Então, assim, não tem ninguém igual a ninguém. Os perfis todos têm os seus benefícios. Aqui a gente está colocando em caricatura mesmo, a gente está brincando para deixar isso muito forte, né? Então, por exemplo... né? Estamos dando a nossa interpretação, mas... Exatamente. Perfeita a sua colocação, viu? Não tem perfil melhor ou pior. O que é muito legal, eu vi que a Lu entrou. Oi, Lu, boa noite. A Kátia, boa noite. O que eu acho muito interessante eu amo o meu perfil. Quando eu falo amo o meu perfil e acho ele melhor, automaticamente eu me amo e me respeito como sou. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Agora, realmente, não há...
melhor ou pior. O que há é a pessoa certa no lugar certo, vamos dizer, tá? Como que isso acontece? Vamos supor, gente, hipótese. Estamos lá numa instituição, 20 pessoas, um comunicador. Eu gosto de dar o exemplo do porteiro. Tinha um Francisco aqui, porteiro, mega comunicador. O Francisco abria a porta, falava no interfone. Sabe aquele porteiro que carrega a sacola, fala com você, abre para o outro, ele faz tudo ao mesmo tempo? Provavelmente um comunicador executor. Ele estava no lugar certo. Porteiro, bom dia, era aquele. Olha, se você não falasse com ele, aqui tem 2 interfones, né? Se eu não respondesse ele não abria a porta para mim, lá de baixo. Juro por Deus, ele, aí tinha dia que você não tá afim. Eu falava, ai meu Deus, é o Francisco, tenho que conversar, que ele é comunicador. Ô Francisco, tudo bem e tal. Agora, o moço tem um outro perfil, o oposto, vamos dizer. Se você coloca uma pessoa mais introvertida, mais analista, uma pessoa que não é tão ágil na portaria, o que acontece? É um esforço muito grande e ele não consegue ter o mesmo resultado do Francisco, porque não é natural, ele faz. Mas ele é mais ligado, vamos supor, a tarefas, né? A Kátia vai explicar aqui os perfis, mas eu gosto muito desse exemplo, e aqui a gente faz o que a gente quer, né? No mundo, o desenvolvimento humano nosso é ao contrário, né? Então, assim, eu dou o exemplo, depois a Kátia explica. Mas se você pega uma pessoa, por exemplo, analista, planejadora, que é o oposto do que eu falei, se você coloca um cara desse no mesmo condomínio, tá? No setor de câmeras, lá na garagem, checando quem entra, recebendo coisa, ele tá no céu, porque ele trabalha sozinho, ele tá analisando dados, sabe aqueles recebidos que tem que escrever e parará? O Francisco não dava conta, ele falava leva, 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 e ele tinha que registrar, porque ele queria agilizar o negócio. E tem algumas regras, né? Então, estou dando um exemplo, porque quando você, por exemplo, se tem algum diretor aqui, chefe, ou alguém que trabalha com uma equipe, quando você consegue identificar o perfil, você fala, são 2 pessoas entrando, eu posso colocar um na portaria e o outro no setor. Mas quando você consegue identificar, você coloca eles, aí você vai ver um resultado melhor, porque eles estão dando o melhor deles no ambiente deles, vamos dizer assim, né? Então, daí, eu dou esse exemplo, aí a Kátia explica aí de novo. E exatamente nesse exemplo que a Mari deu, né, do porteiro e do analista, né? Então, o que a gente tem? Essa outra pessoa, por exemplo, que vai fazer a análise das câmeras, que tem que fazer a parte detalhada, burocrática, vamos dizer assim, ela é super também especial e ela tem o lugar dela. Ela é voltada para quê? Para tarefa. Então, por exemplo, aí eu vou lá para o outro perfil, que é o analista. Falando do analista, é um perfil de uma pessoa que é mais detalhista, ela é voltada sempre a ter certeza daquilo que ela vai falar, ela precisa ter respaldo, ela precisa ter ter segurança mesmo, porque ela é voltada para o resultado. Então, para o resultado dela ser um resultado positivo, ela precisa ter certeza disso. Para ela ter certeza disso, ela tem que entrar no detalhe. Então, ela tem que ir na minúcia. Então, o analista já é um perfil, vamos dizer assim, não é contrário, mas é um perfil voltado para o interesse do resultado da tarefa. Então, ele pode demorar um pouco para agir, por quê? Porque ele quer ter certeza. Né? Então, o comunicador, né, fazendo essa jogadinha, o comunicador, por exemplo, ele quer resultado às vezes rápido. Ele se empolga muito rápido para começar uma coisa e, de repente, ele não tem paciência para terminar. O contrário do analista. Que o analista ele pode até demorar para começar porque ele precisa entender, ele precisa saber, ele precisa conhecer, mas ele vai até o final, desde que aquilo faça sentido para ele. Então, assim, um perfil comunicador precisa, de repente, de um perfil analista para não fazer merda. Né? Em determinadas situações. Então, assim, porque o comunicador, ele quer, né, aquele negócio e tal. E o resultado? Às vezes o resultado, numa análise mais apurada, por exemplo, eu trabalhei na parte financeira por muitos anos, as minhas analistas, tinha umas que nem olhavam para cima. Eu, comunicadora, imagina, uma chefe comunicadora. E aí eu tinha um monte de analista. Por quê? Elas iam na minúcia do número do fluxo de caixa que eu precisava. Elas traziam o número para mim. Eu ia lá pro meu chefe, conseguia passar aquilo da melhor maneira. Então, assim, olha como que encaixa tudo, né? Se a gente souber aproveitar todos os perfis. Mas olha que legal. Você pega um comunicador, por que a gente está dando essas características, tá?
só para, sem querer te cortar, amiguinha, mas Vamos lá, aqui é bate-bola. Se a gente conhece os perfis, você entende que não é que a moça que está olhando para baixo não gosta de você, porque o comunicador só. O comunicador fala assim, meu Deus, ela não falou comigo. Você começa a repassar, eu falando de mim, você começa a repassar a história para ver se você fez alguma coisa. Por que ela não está falando comigo? Quando você. Ah, na lista, entendi. Ela tá ali. Você tem até meio-dia para dar a resposta. Ela tem que ficar trancada lá e ela não quer saber. O comunicador tá na sala lá do café, tomando chá, e fala: caraca, olha que oração, tô atrasada. Então, a gente fala que o comunicador tem muita. Ele inicia muita coisa e não termina, vai deixando pelas metades, né? Porque ele não é tão persistente. Então, só para explicar legal, a Kátia falou que tem ou tarefas ou pessoas, né? Só para vocês entenderem legal. O comunicador e o planejador são voltados a pessoas, fofinhos. Eles se preocupam com as pessoas, em primeiro lugar. E o executor e o analista, eles são voltados a tarefas. Então, você começa a imaginar aí, Marta, estou começando a entender. Vamos supor, tá? Você pensa, nossa, eu acho que minha mãe é uma comunicadora, ela sempre preocupa, ela conversa bastante, ela preocupa com pessoas e tal. Então, quando você vai ser recepcionado numa casa, eu que gosto muito de recepcionar, ó, tem os Mari Recebe, eu gosto demais, eu sou uma comunicadora executora. Então, o que acontece? Para mim, eu estou no meu ambiente ali, porque eu estou comunicando, estou executando, estou fazendo um jantar, tá. Se um outro perfil, diferente do meu, for se comparar, vai falar, nossa, eu não sou igual a Mari, eu não sei receber. Não é nada disso. Não se trata disso. Se trata de perfis apenas. Você vai fazer com maestria outra coisa. Eu vi que tem umas amigas, a Bia que entrou, que é comunicadora. Essa é a comunicadora mais fofinha que existe na face da Terra. A pessoa que mais me salva a nível tecnológico é a Bia. Tá? Eu toda vez que ela entrar, eu vou fazer um agradecimento, porque eu conheço os perfis. Como uma comunicadora vai gostar de reconhecimento, e ela me salva mesmo. Então, Bia, obrigada mais uma vez. Tá? Pro resto da eternidade, eu vou agradecer a Bia. Então, assim, para colocar eles bem, quando você consegue entender, né, Kátia, o que é tarefas, o que, por exemplo, o meu lado, né? O executor, quando ele vê que está atrasado, que o comunicador dá uma atrasada, ele liga o play. E a gente fala, liguei o modo executor. O que acontece? Ele vai resolver. Só que se ele não dosar, às vezes quem não conhece pode falar, nossa, a pessoa foi grossa. Não, ela só quer resolver. Mas ela é mais rápida, né? Esse perfil é mais ágil. Então dá uma conotação leve para quem não conhece de ser grosso. Ó, cuidado. Na verdade, sim. O executor, né, falando desse perfil, que é um perfil voltado para a tarefa também, é um perfil que normalmente ele é muito mal interpretado, né? Principalmente se vem de homens, né? Por quê? Normalmente aquela pessoa que fala assim, nossa, falou sem pensar. Não, ele pode até ter pensado, mas ele pensou já no resultado que vai estar sendo atingido em relação àquilo que ele está falando. Então ele não vai ficar, então, porque... Não, ele já fala o resultado que ele quer. E essa objetividade, normalmente, até por conta das interpretações que a gente tem do julgamento dos perfis, e se a gente não se conhece, a gente pode literalmente falar assim, nossa, essa pessoa é grossa, essa pessoa é invasiva, né? Essa pessoa é ríspida. E, na verdade, a própria pessoa que tem o modo executor, ela não... Modo executor não, perfil executor, às vezes ela não se toca, porque no pensamento dela ela está sendo linear, ela está sendo congruente com aquilo que ela está pensando e aquilo que ela está falando, né? Então, assim, nesse sentido, é interessante a gente frisar que não é por maldade. Então, às vezes a pessoa ela é direta com você, é apenas o perfil dela falando na sua essência. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, não tem papas na língua, né? Eu dou muito exemplo de executor, eu sempre lembro do Bernardinho, eu já assisti palestras dele, tive em vários jogos com ele, e, cara, é impressionante, o cara é um doce de pessoa. Porém, na hora que ele tá no resultado, ele é o executor nato puro. Tá ganhando, mas o cara tá gritando. Mas por quê? Porque ele quer o resultado, só que ao mesmo tempo tem um coração ali, tem um objetivo por trás muito, muito límpido. Né? E às vezes a pessoa só enxerga o quê?
a grosseria. Então, o modo executor é um modo voltado a resultado também e é voltado à tarefa. Então, se a gente parar para pensar, né? Que nem a Mari falou assim, acho que de tanto executor, é porque meu executor também é altinho, mas os dois que se sobressaem são dois de pessoas, que é o comunicador e planejador. Mas o modo executor funciona muito bem. Então, quando a gente também tem essa habilidade, né? E é uma coisa bacana da gente frisar, quando a gente descobre a possibilidade de entender os perfis e se adaptar, a gente, com o entendimento da gente, a gente começa a flexibilizar e atender o que a Mari falou no começo da nossa live. Não é fazer com que o outro, né, seja agraciado do jeito que eu gostaria, e sim do jeito que ele gostaria. Então, quando eu entro nesse entendimento, como a gente está fazendo aqui, né, de apenas de um estalinho aí de conhecimento. Sim, amigo. Então, eu não consigo. Eu tô aprendendo, vou testar até conseguir. E a gente faz o quê? A gente se adapta. Então, eu sei que a Mari é mais executora, então eu vou mais no lado, beleza, vamos falar, mas vamos ser direto também, porque eu tenho certeza que a comunicação com ela vai ser mais assertiva do que se eu ficar enrolando. E assim com outras pessoas também. Então, quando um cliente, por exemplo, vem para fazer o processo ou vem para fazer algum trabalho, né, Mas isso que é muito louco, que a gente fala, cara, quando a gente conhece o perfil da pessoa, a gente já sabe o jeitinho que ela vai ter maior aderência àquele conhecimento que a gente vai transmitir do que se ela não tivesse. Um planejador, por exemplo, falando do último e quarto perfil, que é voltado à pessoa também, é um perfil que, assim, você identifica um planejador que ele tem um perfil mais calmo, é uma pessoa mais de persistência, mas ela gosta de realmente tudo muito bem elaborado, né? Tem paciência, ela gosta de ter a congruência ali da maneira dela, então, assim, não gosta de conflito. Se você vê uma pessoa que não gosta de conflito, não é porque ela é aquela pessoa, baba ovo, não gosta de... Não, ela é o perfil dela, ela não gosta de entrar em conflito para se estressar. Ela gosta de calmaria, ela gosta de ser mais tranquila. Né? Eu falo por mim, eu não gosto de briga, mas se entrar numa briga, pode deixar que eu fico até o final. Mas assim, o normal é o quê? É evitar. Então, nesse sentido, a gente tem apenas que entender, né? Entender e elaborar o melhor entendimento, vamos dizer assim, de congruência para tudo funcionar, né? A Carol tá falando, euzinha. Então, a Carol, por exemplo, já que ela levantou a mãozinha, a Carol é muito fofa, eu adoro falar com a Carol, porque o que acontece? Tem horas que, por exemplo, nós estamos fazendo um projeto juntas, né? A Carol tem muita paciência. Como eu não tenho conhecimento, por que eu me sinto segura em falar com ela? Porque ela tem paciência para me explicar, e ela não quer um conflito. Então, quando ela vê que eu estou com dúvida, ela explica 50 vezes. Realmente é um perfil que tem paciência. Então, o que acontece? Quando a gente usa esses perfis, o que eu agrego para a Carol? Nós duas somos comunicadoras. A Carol é uma planejadora e eu sou uma executora. Mesma coisa a Kátia, tá? A Kátia e a Carol têm o mesmo perfil, tá? Obrigada, Pérola. A Pérola é minha amiga do coração, virou uma amiga também agora e é uma querida, tá aqui dando apoio. Ela escreve. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Ela coloca Telegram. Ela é minha amiga executora. Olha aí, gente. Aqui é um perfil executor. Vai fazendo. Vai fazendo. Porque se deixar as comunicadoras aqui, a gente se perde. Então, o que acontece? Por que é tão valioso você conhecer os perfis? Eu viro para a Carol e aperto a Carol. Eu falo, Carol, tem que fazer. Carol, tem que fazer. O meu executor, na prática, ela planeja muito bem, mas ela precisa da ação. Eu preciso do planejamento. Como eu já tenho um pouquinho de conhecimento nessa área, eu falei, Carol, faz tal, vamos fazer tal. Quando eu vejo, ela já planejou tudo. E eu, louca, pensando. Falei, Carol, me conta logo o que você planejou, que daí eu não tenho que fazer, a gente já executa. Então, eu sei que eu colaboro com ele nesse lado executor. A Kátia é a mesma coisa. Ela é uma planejadora, comunicadora. Então, ela é muito voltada a pessoas. Então, às vezes, eu tenho que apertar. Amiga, vamos, porque a gente tem meta, porque tá. Então, qual que é o mais legal? Você conseguir identificar e falar... Quer ver um exemplo legal? Vamos lá, só para ficar, vou fazer um resumão, só para que a gente foi e voltou muitas vezes. Os comunicadores se entendem, mas se tem algum analista aqui, vai querer matar a gente. Então, vamos lá. Vai querer o passo a passo. São 4 perfis. 2 perfis são voltados a pessoas e 2 perfis são voltados a tarefas.
comunicador e planejador voltado a pessoas, analista e executor voltado a tarefas. Qual a diferença, Mari, desses dois? O comunicador, ele só comunica. Ele comunica, comunica, comunica. Ele tem muita alegria. A Ivete Sangalo é uma comunicadora nata. Então, é uma pessoa que está ali. E o negócio dela é cantar, dar tchau, tirar foto. É uma comunicadora nata. Um planejador já fica mais sozinho, né? O comunicador gosta mais de gente. O planejador já funciona legal sozinho. Ele é fofinho, mas ele precisa planejar. Ele precisa daquilo, sabe? O meu amigo Bira tá aí. Oi, Bira. Gente, o Bira faz cada poesia. Depois vocês seguem ele lá. Eu sou seu fã, sua fã, viu, Bira? Ó, é um analista planejador. Então, esses dias a gente conversou 2 horas. Tá falando só um pouquinho dele, que sempre que para, comunicador é assim. Sempre tá vendo quem tá entrando. O Bira, eu vejo a qualidade dele. Então, eu forço ele, sabendo como ele é, dele dar o melhor no perfil dele. Então, por exemplo, falando de poesia, ele escreve lindamente. Então, se ele quiser ser um executor, comunicador, mas a Mari fala no vídeo, ela conversa, ela vê todo mundo entrar, eu me perco. Não queira ser quem você não é. É por isso que a gente está usando esse tema, né, Kátia? Exato. Então, eu falei rapidinho dos dois que são pessoas. E esses dois aqui, a diferença o analista é aquele voltado a detalhes. Ele gosta, ele é mais introvertido, ele gosta de ficar mais sozinho. Você quer dar um exemplo, amiga? Tá na ponta da língua aí, né? Que na verdade, você falou do Bira que é a parte da poesia. Os analistas, normalmente, têm um perfil artístico muito, muito apurado. Porque normalmente são pessoas que se dedicam ao detalhe. Então, ela tem a capacidade de tirar o melhor do detalhe mesmo. Então, na música, nas artes, são pessoas que gostam de desenho. Tem que ter a paciência de entrar no detalhe, né? Você entrega uma folha para um comunicador para fazer um desenho, entrega para um analista, pode ter certeza que ali você já vai ver uma diferença. Porque normalmente tem um talento muito grande os analistas em relação a isso, né? Então, por isso que na hora que você falou da parte da poesia, o intelecto, né? A paciência do intelecto e do detalhe de trazer isso de dentro para fora é um resultado primordial também. E o legal, Kátia, é que assim, o analista ele é voltado a tarefas, mas ele vai no detalhe. Exatamente. O executor, não. O executor, ele vai, a gente brinca que é um tratorzinho. Então, a época que eu executava a obra, a melhor fase que eu tive foi, sem saber, né? Eu já conhecia muita coisa do desenvolvimento humano, mas não os perfis. O que acontece? A Karine, ó, a Kai é arquiteta. Oi, Cá. A Kai é uma fofinha, né, gente? Eu adoro. A Kai é arquiteta, a gente se conheceu na faculdade. O que acontece? A Kai já me ajudou a fazer trabalho. Eu sou uma comunicadora executora. O que é minha habilidade? Eu vou lá para o cliente vendo um papel em branco. Eu passei 15 anos vendendo papel em branco. Aí eu pegava, ia para o escritório, sentava com a menina que trabalha, a que mais detalhou as coisas era uma planejadora analista. O que acontece? Eu passava para ela, obrigada, Pérola. Eu passava para ela e ela fazia o quê? Ela entendia todo o briefing e fazia. Eu saía e ia para a rua. Comunicadora executora, meu lugar era na rua. Então eu comecei a gerir obra. Hoje eu entendo por que eu fiz isso e amava. Era estressante, mas a gente fala, nunca mais eu volto para a obra. Dá 2 dias você já quer. Porque é um comunicador executor, ele quer comunicar, quer gente e quer ver o negócio pronto. Executor faz assim, gente, ó. Então, a minha amiga Pérola, que está aqui, é uma executora fera. Depois vocês seguem ela lá de venda. Quem tem um empresário aqui, alguém com um problema em vendas, essa é a mulher, tá? De verdade, ela é fera. Então, eu não sou de puxar muito saco, não, mas essa é boa. Tanto é que eu falei, você que é a responsável pela arquitetura da prosperidade aí, amiga. Então, assim, a gente tá juntando um time, nossa, eu já até engoli, não contei isso. A gente está juntando um time de pessoas com habilidades diferentes e complementares, para a gente ter uma aula no fim do mês, né? No fim desse mês. E aí vai ter Kátia, vai ter eu, vai ter Pérola, vai ter Michelle, vai ter Sabrina, que não está aqui hoje. Para quê? Priscila também, que está aqui. A Priscila vai falar de finanças. O que acontece? Eu entendo hoje, vou fugir um pouquinho, mas tem tudo a ver. Eu entendo hoje que cada um tem uma habilidade, cada um tem uma história de vida. E são muitas, muitas e muitas histórias valiosas que eu conheço uma a uma.
Eu acho um pecado você ficar dividido com tantas lives ou com tantos cursos que tem ultimamente, ou até o recurso financeiro de você dividir, você quer fazer tudo. Obrigada, amiga. E o que eu acho? O que eu bolei aqui, né? Eu falei, gente, vamos fazer uma palestra em conjunto, todas nós, falando das habilidades, numa aula, porque eu acredito que juntas somos mais fortes. Essa é a minha ideia de fazer presencial, né? Uma imersão aqui presencial, de alto impacto emocional, mas até que isso aconteça, a gente combinou de fazer em grupo. Para quê? A Kátia trazer um pouco da experiência dela com pessoas. A Kátia, por ser planejadora, comunicadora, é o lado mais fofinho, que vai falar de relacionamentos. Então, é nossa amiga mais fofinha, gente. Então, o problema é namorado, o problema brigou em casa, Kátia. Kátia Flávia. Fala, equilíbrio emocional, as emoções não estão em ordem. Fala com a Kátia. Flávia. Tá aqui. Não vou falar o restante que eu falo. Eu quero performar melhor em vendas, porque eu quero que minha empresa saia do papel, não sei como fazer isso. Temos a pérola. É porque eu estou querendo aprender a poupar, eu estou querendo entender um pouco mais de finanças, como que eu faço, como que eu começo, estou meio perdida. Priscila, especialista nisso. Eu quero, sei lá, superar meus limites, eu quero ser melhor, eu quero saber quem eu sou e superar isso. Sabrina escala montanha. Eu sei que são 7, de tanto ouvi-la, são 7 os maiores cumes do mundo, a Sabrina já escalou 4. É a mulher no Brasil que mais escalou montanha. Então, assim, são mulheres fora da média. E ao invés da gente competir, porque nesse mundo não há competição, a gente fala o mundo do desenvolvimento humano, eu falei isso na live passada, a gente realmente se ajuda, né, Kátia? Sim. Todas aqui se ajudam. Eu acho lindo que eu ligo para a Kátia, falo uma tristeza, uma vulnerabilidade, seja o que for, ela me ajuda, assim como eu mencionei a Bia, que me ajuda super, a Carol me ajuda muitas vezes com muita coisa também. Vou dar um spoiler aqui, eu e a Carol também vamos montar um vídeo aí para falar um pouquinho de óleos essenciais. Depois, Carol, coloca como que chama, gente? O Instagram do Essencial. Essencial e simples. Isso, mas como que chama? O arrobinha lá. Alguém escreve aí, por favor, Carol. A Carol tem um outro Instagram, a Carol é minha amiga há muitos anos, e aí a gente também fala de óleos essenciais, que a Kátia também, a Valéria também, eu faço todas, já falei, vocês precisam, executor é assim, é o seguinte, qual que é o teu endereço? Que eu tô mandando uns negócios aí para você, não é? Mandei para Rita, para Kátia, para Sabrina, aí daqui a pouco a Pérola fala, cadê o meu? Aí eu me volta, pego. Mariana, 10 minutos. Mas vamos lá, deixa eu voltar, peraí. Então, o que acontece? A ideia da arquitetura da prosperidade é ter um grupo de pessoas fora da média. Minha ideia é, quando puder, a gente ter eventos presenciais de 3, 4 dias de imersão com blocos de pessoas fera, que não fique só eu ou o meu conhecimento, cada um vai se identificar com uma coisa. A minha ideia é resolver. Pri, perfeito. Quem compartilha, gente, é abundância. Compartilhamento. Exatamente. Perfeito, Pri. Não tem o meu, o seu, é o nosso. O nosso cresce, né? E quando a gente... Olha lá, eu falei que ia dar chabu, vou esquecer dos olhos, mas o que acontece? Tá, são minhas amigas que são... cada uma tem eu tenho um talento que a gente chama, é uma ferramenta, tá? Um talento de individualização ou de ver a qualidade dos outros. Cada amiga minha tem uma qualidade. Eu menciono uma. A Karine, já mencionei como uma mãe, uma exímia mãe. Então, cada uma tem uma característica. A Valéria é uma querida, conheci numa viagem, virou uma amiga, né? A Kátia já conheceu numa das nossas encontros de vinho, que eu também acabo juntando todo mundo. Online, né? Hoje em dia a gente está nos encontros online. E minha ideia de vida é contribuir. É um valor meu contribuir, ajudar. Realmente eu gosto. E o que a gente bolou aqui? Eu bolei esse negócio e falei, gente, vocês topam? E todas falaram, topo, Mari, tô contigo. Por quê? É identificar a diferença de perfis, é cada uma ser boa numa coisa. Então eu quero poder dar para as minhas amigas e para quem quiser receber isso, o melhor dos mundos, de verdade. Porque hoje eu sei que a Kátia, ela tem muito mais conhecimento de relacionamento do que eu, por exemplo, ela é mãe. Então ela agrega nesse lado. A Pérola também é uma mãe. A Sabrina não é mãe, mas escala montanha. A Michele trabalha com empreendedores, né? Então ela é muito voltada a negócios, tem muita habilidade. Priscila, mesma coisa.
uma é mãe, outra não é mãe, então a gente consegue dar essa visão dos públicos de todas as formas. O Bira vai fazer as poesias pra gente, e assim a gente vai se unindo de pessoas boas, sem competir, apenas vendo no que cada uma pode contribuir, e com a certeza, isso é uma certeza que eu falo, tá? Das minhas amigas que estão aqui. O amor que a gente tem por compartilhar. É bonito ver. É uma pela outra mesmo. A Kátia tá com a bochecha desse tamanho. Tá aqui rindo. Eu sei que também a gente se encontrar lá, tudo ela ri. Gente, comunicador, planejador. Lembra? Começou a rir muito e falou, comunicador. Então, vou voltar um pouquinho só pra gente encerrar. Porque eu tô falando mais também, uma que eu falo mais, legal. Mas para poupar também a nossa amiga que tá... Traquina. Traquininha. Por ela que falou. Então, o que acontece? A Carol usou esse nome aqui, conexão. Eu adoro isso. A Pri tem um viés de espiritualidade, a Kátia tem um viés de espiritualidade, a Carol está começando a descobrir, mas tem, a Valéria tem muito. Então, o que acontece? A gente já está transcendendo. Quando você começa a entender muito quem você é e no que você pode contribuir, a gente fala, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. E daí que veio essa ideia, a gente falar. Não sei se tem alguma dúvida de perfil. A minha amiga Pérola, executora maravilhosa da Estrela. 8 minutos já pra gente. Tá dando time, gente. Isso que é importante de ter equipe. Olha como fica leve. Se eu tô sozinha para falar, para ver o horário, para dar recado, para não sei o quê, fica pesado. Quando eu tô com uma equipe, e comunicador ama, porque tá toda a equipe aqui, aí eu me sinto acolhida. O que acontece? A gente está dando um conteúdo aqui, estou preocupada com a Kátia com o dente, mas ela está aqui sorrindo para a gente. Está aqui para contribuir, se alguém tiver uma dúvida, ela vai responder com todo amor. A Pérola está aqui colocando o perfil do Telegram, gente, eu tenho que falar isso. Nós montamos um perfil no Telegram para comunicar tudo lá que vai acontecer, explicar um pouco melhor da aula, qual que é a ideia da aula, tá? Vai ser um webinário no dia 27, com todas nós. Vai durar mais ou menos aí umas 3 horas, para a gente explicar tudo, falar, perfil vai falar lá, por isso que a gente quis pincelar algumas coisas, vamos falar de finança, de relacionamento. Nós vamos fazer um apanhado geral com todas nós, e aí vai rolar lá no Telegram mais informações. Então, nossa amiga Pérola está colocando aqui, vai estar todas nós lá. Então, uma hora vai ter um conteúdo. A carta tá aqui, amiga. Conteúdo aqui, lá. Então, o que eu estou fazendo? Peraí, gente, alguma dúvida de perfil? Se tiver alguma dúvida de perfil, dia 27. Gente. Enquanto isso, ó, dia 27 de junho, a gente vai fazer esse webinário. A minha parte de relacionamento, acho que eu entendo um pouquinho, tô no 2º casamento, né? Um pouquinho de experiência aí para falar. Vou com a carta aqui, ó. O que acontece? Ó, vocês estão executora demais. Eu estou vendo aqui o horário, gente. Tem 7 minutos, tá tudo bem. O que acontece? Vamos lá. A Déia tá aí também, outra fofa, maravilhosa. Vamos falar um pouquinho, vamos finalizar os perfis, então, né? Para ficar organizada essa parada aqui. Vamos lá. Enquanto a Mari vai embaralhando as cartinhas, relembrando, então, falamos dos 4 perfis. 2 voltados mais à tarefa, executor, analista, e 2 voltados a pessoas, que é o comunicador e planejador. Lembrando que não tem o melhor perfil, não tem o pior perfil, somos complementares. Quando a gente faz o mapeamento de perfil comportamental, que é um assessment, é um teste, na verdade, não é um teste porque não tem certo nem errado, é um assessment, é um mapeamento. Nesse mapeamento você tem 98% de assertividade comprovada cientificamente para entender um pouco disso que a gente está falando, saber o seu perfil, ou seja, isso que a gente está falando aqui é algo que realmente dá um norte, dá caminho, começa a clarear muita coisa. Muitas vezes as pessoas que estão perdidas aí em relacionamento não sabem porque não está se dando bem com a outra pessoa. Isso é importante saber. No trabalho, às vezes não se encaixa no que faz, às vezes está realmente atuando num perfil totalmente incongruente ao aquilo que ela é. Então, assim, dá muita clareza. Então, essa é a ideia que a gente trouxe agora aqui para todos. Pior assim, um líder, por exemplo, um chefe, quando ele aprende isso e ele entende, ele consegue entender que ele não pode colocar todo mundo no mesmo... Gente, bolo, maravilhoso.
É maravilhoso, porque eu ia dar esse exemplo, eu estou cronometrando, 4 minutos aqui, tá todo mundo me avisando. Mas esse é um exemplo legal. Se você é líder, chefe, dono de casa, então tem 3 filhos, a Cá tá aqui que tem filho, olha só, você pega um motoboy, executor, meu amigo, vai chegar lá o negócio. Fala aí, Exatamente. pera. Você dá um pacotinho na mão de um executor e fala uma palavrinha assim para ele, ó, duvido, meu amigo. Ele vai Vai falar, chegar, duvida. vai chegar, Peraí que eu vou te entregar antes da hora. Esse né? é movido por desafio. Só Se você pegar reza. um analista para ser motoboy, para cruzar São Paulo em meia hora, ele nem sobe na moto. Ele fala, olha, de acordo com os dados, não vai dar tempo porque o sinal vai Porque o fechar Waze, 18 vezes. Então, o que acontece? Quando você começa a aprender as diferenças, você consegue, como líder, falar, esse eu posso apertar mais, esse não adianta. Não adianta você pegar, esse nome mesmo, gente, o entregador de pizza. Não adianta você colocar um analista ou um planejador para esquentar pizza lá. Não adianta. Então, não é que ele é ruim, mas se você colocar ele num setor administrativo, por exemplo, talvez ele te dê mais resultado, né? Ou muito deixar um mais. comunicador no caixa, enfim. É isso. Eu vou tirar uma cartinha, porque todos os Tira a nossa dias cartinha aqui, pro print. todas as lives, a Cris já participou, eu sei. Eu combinei o seguinte, eu dei minha palavra e falei que todas as lives eu ia tirar uma cartinha, eu adoro oráculo, e sempre tenho uma mensagem do universo. Hoje, o que me dá paz é eu estar em paz comigo. Então, por mais que eu seja comunicadora, eu precisei hoje ficar quietinha para fazer um alinhamento para saber o que faz sentido ou não, né? Então, o que acontece? Eu gosto muito que vem recados, e todos os dias vem recados lindos, hoje não vai ser diferente, eu acredito. E aí, o que a gente pede? Um print, me marca, para daí no dia da aula, vai quem tiver todos os prints e eu vou anotando, vai ter um desconto, um presente da Mari. Nem desconto, é um presente da Mari, que eu adoro dar Barraca presente. da Mãe Mari vai sair A barraca agora. da Mãe Mari. A Vamos barraca da lá. Mãe Mari vai tirar agora o oráculo do pão. Peraí, gente, que saiu bem a carta em branco, que é a do coisa, que não era para estar pronto. Não dá. Ação. A carta ação para segunda-feira, vamos lá. É o mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento. Na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido. Pôr em prática o que se sonha. Fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos. Partir, realizar. É a carta do executor, meu amigo. Tá aí, ó. Executando, dá o print. Essa é a carta do executor, ação. Essa foi em homenagem à minha amiga Pérola, que ficou aqui executando tudo. Telegram tá aqui, ó, tem no Tá Insta na de bio do todas. Insta. E Na tem aqui. bio. E aqui, ó, ação, gente. A linha. Quando você se conhece, você sabe o que te move. Quando você se conhece, foi linda a carta terminar assim, né, Kátia? Quando a gente se Nossa, conhece, a gente totalmente. sabe o que repele a gente e o que aproxima. E com certeza, ajudar pessoas nos aproxima da nossa missão, né, Kátia? Então, Totalmente. assim, Foi para fechar com chave de ouro tudo aquilo que a gente programou, que a gente se colocou em movimento até o último instante. Quando a gente se entende, né? E essa mensagem que a gente trouxe hoje foi exatamente isso. A gente entra em ação apesar de. E foi isso que mais aconteceu uma hoje. coisa, não tem certo e errado, né? Não. Você movimentar, entra em ação, movimente-se. Ajusta no Você tem caminho. uma bússola. A bússola é o coração. Ele vai guiar. O teu coração vai te guiar. Você só precisa se colocar em movimento. E a ideia da arquitetura da prosperidade é ajudar as pessoas a entrarem em movimento. Perfeita essa carta, perfeita a nossa proposta, assim, dentro do que foi falado, tá? E nossa ideia é colaborar, contribuir, ajudar. Então, eu quero, em nome das meninas, falar que vocês contem com a gente, vamos trabalhar muito juntas. Obrigada por tudo, obrigada por estarem aqui, Kátia. Obrigada por se superar, ó. Obrigada. A gente tá junto, você sabe disso. A nossa maior gratidão é ter essas pessoas aqui com a gente e de uma maneira bem singela hoje, assim, com o melhor que a gente pôde realmente trazer de todo o nosso coração, entregar um melhor hoje. Então, um beijo no core. Problemas Cada um que estava aqui com a gente. então a gente tem que ser resiliente, né?
Ó, tá dando tempinho aqui. Um beijo, Kátia. Boa noite. Obrigada. Beijo Beijo, no beijo, core, meninas. gente. Pérola, brigadão, gente. Obrigada, Obrigada por tudo. Pérola. Boa noite. Tamo Obrigada, junto. meninas. Beijo, beijo. Beijo.